Então assim, o Cruzeiro que já vinha oficializando alguns reforços, até nessa sexta-feira de manhã que eu tô gravando esse vídeo, já foram vários oficiais, né? Por exemplo, o Matheus Vital foi o primeiro deles, meio campista aí de olho na próxima temporada. Teve também o Igor Formiga nessa última quinta-feira, lateral direito que vem da Ponte Preta, né? O Matheus Vital vem do Corinthians depois da rescisão, e o Igor Formiga também do mesmo jeito, 23 anos, rescindiu seu contrato com a Ponte Preta, que devia salários atrasados aí pro jogador, e vai assinar com o Cruzeiro esse novo vínculo. Além também do Ramiro, que estava livre no contrato desde quando terminou o seu vínculo com a equipe do Corinthians no final do mês passado, né, de novembro, e estava livre no mercado. O Ramiro também foi anunciado, no caso, nessa última quinta-feira. Enfim, e por conta disso, já tem uma expectativa muito boa de reforços para chegar aqui no Cruzeiro. Só falando um pouco mais sobre contratos, o Ramiro chega então com um vínculo um pouco maior até dezembro de 2024, tá? O jogador aí que vem do Corinthians tem hoje 29 anos de idade. O Igor Formiga também com um vínculo de 2 anos até dezembro de 2024, o jogador que vai estar então quando terminar o vínculo com 25. E o Matheus Vital também, a expectativa é que seja um contrato de 2 anos, nem tão grande demais para não ter um certo risco, nem muito curto, né? Porque se o Igor Formiga se destaca, vai lá, aparece uma proposta e o Cruzeiro tem só 6 meses restantes de contrato. Então é complicado mesmo. Eu acho que foram bons reforços até aqui anunciados, e só lembrando que tem vários outros encaminhados, né? O Raul Gustavo e o Matheus Davó, os principais, que devem ser anunciados, quem sabe até mesmo nessa sexta. Tem também aí o Nicão, que deve passar por exames médicos, além também do Alisson, né? Do Christian, que eu vou comentar um pouco mais nesse vídeo de hoje. Então, bons reforços até aqui anunciados, e os nomes especulados. Será que podemos ter boas expectativas? Quais são as posições que o Cruzeiro tem buscado aí atletas? Quero comentar com vocês ainda alguns setores que eu vejo que o Cruzeiro tem que ir sim ainda no mercado, e não tem sido tantos nomes assim especulados. E bom, falando sobre esse setor, na minha visão seria a lateral esquerda, tá? Por quê? O Cruzeiro hoje aí tem apenas, depois da saída do Matheus Bidu, pouquíssimas opções, o Marquinhos Cipriano, e assim, não vejo tanta opção assim no mercado, até porque os jogadores que o Cruzeiro demonstrou interesse, todos seriam uma negociação um pouco mais complexa. Por exemplo, tem aí, no caso, o Bruno Pacheco e o Jorge do Palmeiras, né? O Bruno Pacheco, que está no Ceará, tem mais um ano de contrato, e a equipe, no caso, tem pedido um valor próximo de R$1 milhão para a liberação do lateral esquerdo de 30 anos. E assim, até o Fortaleza, o rival, era um dos times interessados, e o Ceará pediu, né, para o Fortaleza que, se quisesse contratar o jogador, seria um valor maior. Informação aí do Emerson Araújo trata que seria um valor de R$1,5 milhão, também confirmado aí pelo Nicola. Então seria esse valor de R$1,5 milhão, se o Cruzeiro quisesse comprar o jogador em definitivo. Trouxe essa informação o Emerson, jornalista que cobra, né, os times lá do Nordeste. Então não seria uma negociação barata, né? R$1 milhão se quisesse ter o lateral esquerdo. O Jorge, por outro lado, quem sabe o Palmeiras não poderia estar disposto a emprestar o jogador, que já está certo, não faz parte dos planos do Abel Ferreira, e tem uma questão assim que o salário dele seria bastante alto, superior aos 600 mil por mês, né? Então, como que o Cruzeiro iria trazer o jogador? Será que poderia ser um acordo igual o Nicão, por exemplo? O Palmeiras pagando uma parte relevante e o Cruzeiro no máximo 300 mil por mês, 250, que é o nosso teto financeiro para a próxima temporada. O que eu acho que joga a favor do Cruzeiro é que tem uma possibilidade do Jorge vir e ser titular absoluto, se valorizar e ser negociado, porque se ele ficar no Palmeiras, onde tem vínculo até o final de 2024, não vai ter espaço por lá. Então, ao invés de ficar pagando 600 mil, melhor pagar, sei lá, 400 mil, o Cruzeiro paga o restante, 350 mil para cada lado, e tem a possibilidade de ver o Jorge jogando com muito mais frequência, e na minha visão seria para chegar e ser o titular tranquilamente na lateral esquerda do Cruzeiro. Bruno Pacheco aí, que passou então por vários times, estava no Ceará, passou também muito tempo na Chapecoense, no Atlético Goianiense, e o Jorge do Palmeiras, que já rodou aí pelo Mônaco, passou também muito bem no Santos em 2019, e quando surgiu lá no futebol aqui do Brasil, no Flamengo. Outro aqui no vídeo é a respeito do zagueiro paraguaio, o Bruno Valdez. Ele que tem 30 anos de idade, defensor que está há muito tempo, né, no América do México, onde tem vínculo até o dia 30 de junho, né, de 2023. Ou seja, está nessa sua reta final de contrato e poderia facilitar essa sua transferência. Não é um atleta barato, até no Transfer Market mesmo está avaliado em 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões de reais se fosse para tirar o jogador de lá. Que desde quando começou a temporada 2022-2023 ele tem 8 partidas, uma assistência. No último ano foi o titular da equipe do América com 32 partidas,
2 gols e 3 passes. As equipes mexicanas, principalmente o América, o Tigres, tem uma condição muito forte mesmo financeira, tá? Então não acho que o Bruno teria um salário baixo. Se fosse para chegar, eu vejo que se chegasse com um salário de 300 mil seria barato ainda, tá? Porque até por ser um zagueiro paraguaio muito bom, já foi convocado para a Copa América de 2016, 2019, 2015 também. Então é um cara aí muito prestigiado pela seleção paraguaia. Não seria fácil essa vinda do jogador. Mas por estar em final de contrato, ser um cara muito experiente, nossa, seria um ótimo jogador, tá? Se chegasse para ser realmente o titular, o xerifão da zaga do Cruzeiro. Tá aí com 30 anos de idade, não é uma idade tão avançada assim, né? Não é 32, 33, ele só vai completar seus 31 anos de idade, se não me engano, no mês de junho, né? Dia 10 de junho, porque a data em inglês fica diferente no Transfer Market, mas assim, um bom jogador. Pelo América soma aí mais do que 300 jogos pela equipe desde 2016, quando foi contratado. No futebol paraguaio ele jogou pelo Cerro Porteño, onde vinha se destacando entre 2014 a 2016, e começou pelo Sol de América de 2011 a 2014, quando trocou o Sol de América do Paraguai pelo Cerro Porteño, né? Então, acho um jogador bem experiente, não seria fácil essa sua vinda, mas se chegasse, com certeza, tá? Para chegar e ser esse xerife da zaga do Cruzeiro, zagueiro aí destro que poderia fazer na minha função um papel um pouco mais central, deixando, por exemplo, vamos supor, né, o Eduardo Brock mais na esquerda e o Lucas Oliveira um pouco mais pelo lado direito do campo. Mais um aqui no vídeo, que eu até comentei nesse vídeo aqui na última sexta-feira de manhã, né? No Wesley, o atacante do Palmeiras, que interessa a Raposa, tá? Podemos ter algumas novidades e atualizações nas próximas horas. O Wesley aí com 23 anos, ponta esquerda, que poderia, por exemplo, o Cruzeiro chegar por ele de empréstimo e ter uma obrigação de compra, até porque a Raposa estuda uma possibilidade de comprar um percentual do jogador, porque o Palmeiras tem recebido ofertas para realmente já vender o atleta em definitivo, e eu acho muito difícil o Cruzeiro convencer o Palmeiras a só emprestá-lo, sem ter uma obrigação de compra ou já uma compensação financeira de imediato, tá? Não seria uma negociação barata, mas se chegasse também seria bem interessante, na minha visão, para fazer esse lado esquerdo do campo, que é o principal arma, né, do Wesley, um ponto esquerda, ou meia esquerda mesmo, de ir um contra um. Desde quando ele surgiu no Palmeiras em 2020, foram em mais do que 124 partidas, com 13 gols marcados e também outras 14 assistências nesse período. Quero saber a sua opinião, o que você acha aí do Wesley e do Bruno Valdez, dois nomes sendo especulados, né? Onde assim, o Cruzeiro já vem anunciando, né, um pacotão de reforços aí pro ano que vem, e eu tenho gostado assim dos nomes anunciados e alguns que já tem conversas bem avançadas para defender o Cruzeiro na próxima temporada. A questão tem algumas posições ainda que o Cruzeiro deve buscar reforços no mercado e que já era meio que se esperar, né? Eu coloquei aqui no título apenas 3 reforços, mas eu não ficaria surpreso se essa lista chegasse a 5. Por quê? Na minha visão, os principais setores que o Cruzeiro teria que buscar jogador seria justamente um lateral esquerdo, um ponta direita e um centroavante. E além disso, poderia complementar com mais um zagueiro e também mais um meia ofensivo ali, um camisa 10. Não ficaria surpreso se chegasse assim mais esses reforços, e olha que eu já estou desconsiderando o Christian ou o Almendra, que devem ser anunciados, eu espero, né, nas próximas semanas. Vamos lá para cada posição, né? O lateral esquerdo, que o Cruzeiro tem buscado no mercado algumas opções, até demonstrou interesse no Camilo aí, jogador uruguaio do Nacional, que eu já trouxe vídeo aqui no canal para vocês, eu vou deixar aqui na tela, atleta que estaria avaliado em mais do que 7 milhões e meio de reais, não seria uma tratativa barata. Tem também o Jorge, que foi outra alternativa no mercado. Acho um ótimo jogador se chegasse aí da equipe do Palmeiras. Muito bom mesmo. Se acontecesse essa negociação, acho que seria um baita nome sim para a Raposa. O Jorge, lateral esquerdo, que não deve ter muito espaço aí no Palmeiras. A outra função crucial na minha visão seria um camisa 9, que eu já comentei aqui com vocês, né? A respeito aí do Matheus Davó, que não vai vir. Então o Cruzeiro hoje só tem o Edu. Tudo bem que tem o Rafa Silva, mas eu prefiro o Rafa Silva jogando de ponta do que centralizado, né? Então eu acho que um camisa 9 deve ser sim fundamental, ainda mais agora com a não vinda do Matheus Davó, e na ponta direita. Por quê? Porque com a saída do Jajá, o Rafa Silva não deve ter condições antes de março. O Cruzeiro está precisando de um reforço para essa posição. Aí você deve estar me perguntando, tá, Gustavo, mas já chegou vários pontas, né, no Cruzeiro e tudo mais. Sim, por exemplo, já temos o Bruno Rodrigues, que joga no lado esquerdo, temos também o Wesley, que faz essa função no lado esquerdo, o Nicão também, que pode jogar de ponta esquerda e também de ponta direita. Só se o Pesolano tiver planos para utilizar o Nicão como ponta direita, deixa o Wesley na esquerda, ou, por exemplo, colocando ali o Bruno Rodrigues, mas na ponta direita de ofício não temos nenhum nome. Então acho que o Cruzeiro precisa pelo menos de mais um nome ali também para esse setor. Tem o Rafael Bilu,
Gil, que faz um papel também mais pela esquerda, joga também na direita, mas o ponto forte dele é pelo lado esquerdo do campo. Então, para esse lado direito, eu acho que o Cruzeiro tem sim que buscar mais um jogador. E os outros dois que podem vir chegar é zagueiro, porque nesse esquema de 3 defensores, o Cruzeiro precisa de muitos zagueiros, né? Temos até agora que poderia ser o titular, seria ali o Raul Gustavo, o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, algo próximo a isso. Tendo no banco ainda o Neres e algumas opções da base, como por exemplo o Everton, que vem ganhando espaço aos poucos, né, no time principal do Cruzeiro. E eu acho que são esses, né, se eu não estiver enganado. Então eu acho que pelo menos mais um zagueiro assim, para ficar no mínimo 3 reservas, né, além de um da base. Acho que já estaria um pouco mais tranquilo. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse um zagueiro de peso mesmo para ser esse titular. E o outro seria um meio ofensivo, né, um camisa 10. Porque igual eu comentei agora há pouco, o Cruzeiro não tem jogador nessa característica mais ofensivo. Vamos supor, o Nicão, por exemplo, um jogador nessa característica mais ofensivo para jogar como meio ofensivo ali mesmo. Porque na minha visão, um meio de campo com Matheus Vital, Christian e Almendra não é um meio de campo que ataca mal, mas não tem nenhum jogador ali que tem um poder de decisão, um meia com um passe ali muito bom ou uma excelente finalização de longa distância. Então tá vendo que tem essa carência nesse elenco do Cruzeiro para ter ainda um meio ofensivo, um cara aí para ser um camisa 10. Eu acho que tá faltando ainda. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, que se você concorda, discorda sobre essas posições que eu listei aqui para vocês e quem que você traria para esse setor, né? Tem algum nome que você gosta? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos, que já está bem próximo. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube e aqui na tela outros vídeos que já trouxemos para vocês. Esse lateral esquerdo uruguaio, vai lá conferir quem que é esse jogador que eu falei agora há pouco e esses outros aqui atualizando desse caso envolvendo o Lucas Romero. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!